1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 34, que diz assim: Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha o leão ou um urso, eu tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Bom, esse versículo aqui, ele está enquadrado naquele diálogo que Davi vai ter com Saul. Você sabe que o contexto aqui Israel está sendo afrontado por um gigante, Golias está afrontando Israel, e todos os israelitas estão com medo de lutar contra o gigante, devido ao seu tamanho, sua força, sua altura, sua capacidade de vencer batalhas. E Davi, então, percebendo a afronta de Golias contra a nação de Israel, ele se levanta e ele decide atacar o gigante. O próprio Davi vai dizer: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Ele vai até Saul e pede a Saul a autorização para lutar contra Golias. E você conhece muito bem o texto e sabe que logo de cara, de maneira superficial, Saul vai julgar a aparência de Davi, porque vai comparar Davi com o tamanho de gigante que era Golias, com o tamanho do problema que Israel estava vivendo. E Davi vai conseguir convencer Saul mostrando aquilo que ele já havia feito. E é aqui que eu quero pensar essa palavra. Ele vai dizer para Saul: olha, Deus me livrou da mão do urso, da mão do leão, certamente o Senhor vai me livrar da mão desse gigante. Porque eu era pastor, eu sou pastor de ovelhas, e quando uma ovelha foi pega por um leão ou veio um urso, eu fui lá e tirava a ovelha da mão do urso e tirava a ovelha da mão do leão. E matava o leão e matava o urso. Assim como o Senhor me livrou da boca do leão e do urso, o Senhor também vai me livrar desse incircunciso, vai me livrar de Golias. Perceba, a partir desse momento que Davi usa os argumentos de experiências passadas que ele viveu lá atrás, ele vai ter autoridade para lutar contra o gigante. Isso aqui é de suma importância para você. Por quê? Porque às vezes, no meio da vida, existem coisas que nós enfrentamos que no momento a gente não entende por que está enfrentando. Problemas que a gente passa que no momento a gente não compreende o porquê que está enfrentando. Dificuldades, crises, desertos, níveis diferentes de problemas que a gente não consegue dimensionar e compreender o porquê que certas coisas acontecem ou por que eu estou passando esse tipo de problema. E lá na frente você vai perceber que aquilo que você passou lá atrás cooperou para você se tornar mais forte, cooperou para você se tornar mais produtivo, cooperou para te ajudar de alguma forma a vencer outros problemas lá na frente. Davi vai vencer Golias. Mas ele só vence Golias porque primeiro ele havia vencido no campo o urso e o leão. Ele conta isso para Saul. Assim como Deus me livrou da mão do urso e do leão, o Senhor vai me livrar também desse gigante. O Senhor vai me livrar de Golias. Eu vou vencer mais uma vez. Ele tem argumento para passar para Saul devido às experiências que ele viveu lá atrás. Se ele não vence o urso, se ele não vence o leão, ele não conseguiria lutar contra Golias. Porque o que ele passa lá atrás vai habilitar ele para vencer batalhas lá na frente. Existem coisas que aconteceram na sua vida lá atrás. Existem processos que aconteceram na sua vida lá atrás. Existem ursos que te atacaram lá atrás. Leões que você teve que matar lá atrás, para que você tivesse hoje habilitado para vencer gigante. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não pule as etapas da vida. Existem etapas que você enfrenta urso, existem etapas que você enfrenta gigante,
e existem etapas que você vai concluir e receber a recompensa daquilo que você conseguiu vencer. Você não pode pular as etapas, porque se Davi pulasse a etapa do urso, ele não venceria o leão. Se ele pulasse a etapa do leão, ele não venceria o gigante. Você está crescendo de nível pós nível, nível a cada nível, você está crescendo, está prosperando, está produzindo. E se você pular as etapas, você não se torna habilitado para vencer outras coisas lá na frente. Está entendendo? Por que tem um urso te atacando? Por que o urso está te afrontando? Por que você ainda não conseguiu vencer esse urso? E você já quer pular para o próximo estágio, mas como que você quer pular para a próxima etapa se você não vencer o urso? Você precisa aprender a vencer os ursos da sua vida. Depois que você aprender a vencer os ursos, você tem a experiência de como vencer o urso e agora você vai aprender a lutar com o leão. Depois que você aprende a vencer o leão, você derruba o leão e você tem a experiência de como vencer leão, aí você vai estar preparado para vencer gigante. Porque se você entra numa guerra de cara com Golias, você perde. Se você entra numa guerra de cara com os seus problemas que são de níveis superiores a você, você perde. Davi só teve a coragem que teve, só teve a ousadia que teve, só teve a força que teve, porque tudo que ele passou lá atrás habilitou ele para vencer o gigante. Você precisa parar de querer pular etapas, sabe? De querer ver só o resultado, de querer ver só a recompensa, de querer ver só a medalha. Não, o processo é importante para te dar experiência. Inclusive até indico um filme para você assistir que de alguma forma vai te edificar, que é aquele filme do Adam Sandler chamado Clique, que mostra o resultado que ele teve na vida quando ele começou a pular as etapas da vida com o controle remoto. E ele simplesmente, você já deve ter visto esse filme, é muito bacana, ele simplesmente não acompanhou os processos da vida. Ele só quis colocar no controle para viver as recompensas da vida, para viver os resultados da vida, e tudo isso fez mal para ele futuramente. Por quê? Porque o mundo não é vivido só de medalha. Você tem que ter luta, você tem que ter guerra, você tem que ter batalha, você tem que ter experiência, que é isso que vai te promover, é isso que vai gerar em você sabedoria, que vai promover em você conhecimento para você vencer as próximas etapas. Então não desista porque o urso está te atacando. Porque Deus tem muitas outras etapas para você passar. Deus tem muitas outras coisas para você vencer. Mas você precisa aprender ainda a vencer o urso para depois vencer o leão. Como é que você quer de Deus coisas grandes se você não está aprendendo a vencer as coisas pequenas? Você está querendo que Deus coloque você em coisas maiores, mas você não consegue nem administrar coisas pequenas. Você está querendo que Deus te dê uma empresa enorme, eu quero ter funcionários, você quer ter tanta coisa assim, você pede a Deus ser dono, sabe, de uma multinacional, de ter muito dinheiro, de ter muita gente. Senhor, eu quero ser, sabe, ter muita gente, dono de coisas grandes, mas você não consegue nem administrar o seu quarto. Você não consegue nem administrar a tua cama, né? Você não consegue nem administrar coisas pequenas da sua vida. Veja bem, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: às vezes você quer alcançar patamares maiores, mas você ainda não aprendeu a cuidar de coisas pequenas. Enquanto você não venceu a etapa do urso, que ainda que seja a primeira etapa não é fácil, enquanto você não aprender a vencer as etapas da vida, a vencer o urso, você não vai ter experiência para vencer o leão. Enquanto você não vencer o leão, você não vai ter experiência para vencer o gigante. Então você não pode pular as etapas, porque o gigante e o urso, ele é treinamento para você, o leão e o urso é treinamento para você vencer o gigante. Tanto o urso quanto o leão, eles vão treinar você. Treinar para quê? Para vencer coisas maiores na vida, para vencer problemas maiores na vida, para vencer crises maiores na vida, para vencer desertos maiores na vida, para vencer problemas muito maiores na vida. Agora, você precisa aprender a ter experiência e não desistir de lutar com o urso.
Tem gente que na primeira fraqueza desiste. Tem gente que na primeira retaliação desiste. Ah, porque o urso te feriu, ah, porque o urso falou alguma coisa de você, ah, porque o urso lançou uma palavra que te feriu, que te machucou, aí desistiu. Como é que você vai viver os projetos de Deus, as promessas de Deus sobre a tua vida, se você ainda não criou coragem para vencer o urso? Existem coisas muito maiores que Deus tem preparado para você, projetos que são extraordinários, promessas maravilhosas que Deus tem para realizar na sua vida, mas só vão se cumprir quando você decidir enfrentar o urso e o leão. Esses ursos dessa vida, esses leões dessa vida, eles estão treinando você. Você está sendo treinado. Você pode não perceber, mas está sendo treinado. A cada dia Deus está te treinando. As lutas estão te treinando. Os problemas estão te treinando. As tristezas estão te treinando. Sabe? As decepções estão te treinando. Para quê? Treinando para quê, pastor? Para coisas maiores que Deus preparou para você lá na frente. Você não faz ideia do que Deus tem para você. Você não faz ideia nem do que você vai enfrentar amanhã. Do que vai acontecer. Deus tem algo grande, Deus tem algo poderoso, Deus tem algo sobrenatural, só que Ele precisa usar os ursos da vida para te habilitar para o projeto, para a promessa, para aquilo que Deus tem preparado para você. Agora, sabe um outro detalhe que eu acho interessante? A gente só está sabendo que Davi, ele lutou com o urso e lutou com o leão, porque ele está contando a experiência que ele viveu para Saul. Mas se ele não conta, ninguém vai ficar sabendo. Ele está contando de algo que ele viveu particular. Ele está contando algo que ele viveu sozinho no campo, cuidando de ovelha. Quando os animais, tanto o urso quanto o leão, vieram pegar a ovelha, ele tirou a ovelha da boca do leão e da boca do urso. Então ele está contando algo que ele viveu sozinho, experiência que ele viveu sozinho, experiência particular. Quando Davi mata Golias e vence Golias, esse confronto vai acontecer na frente de todo mundo. Ele vai ser honrado na frente de todo mundo. Todos que estavam presentes vão ver Davi vencer Golias. É uma vitória pública. De modo que até os filisteus vão ficar tristes, menosprezados, pelo fato de virem o seu campeão morrer. Porque Golias havia feito uma proposta, que aquele que vencesse a batalha faria com que a nação que perdesse se tornasse escrava da nação que ganhasse. Que a luta entre Golias e Davi não era a luta entre dois homens, era a luta entre duas nações. A luta contra filisteus e a luta contra israelitas. Davi representou Israel, Golias, os filisteus. Então, quando Golias perdeu, os filisteus se tornaram, ficaram submetidos à autoridade do povo de Israel. Quando Davi vence Golias, ele vence publicamente, e todo mundo viu que ele venceu. Agora, urso e leão, ninguém viu. Ele lutou sozinho. Ninguém estava presente quando ele lutou com o urso. Ninguém estava perto quando ele estava lutando com o leão. Ninguém estava junto quando Davi estava tirando ovelha da boca do urso e do leão. Às vezes as maiores experiências que você vai viver sozinho. Às vezes as maiores guerras que você vai travar, elas não serão vencidas na frente dos outros. Elas não serão lutadas na frente das pessoas. Às vezes ninguém vai ver, ninguém vai perceber, mas só você e Deus que vai saber as guerras que você venceu sozinha no teu quarto de oração contra os ursos e os leões que te atacavam todos os dias. Existem guerras que você vai lutar, você vai vencer e ninguém vai ver. Não vai ter medalha, não vai ter ninguém para te dar troféu. Não vai ter ninguém para dizer, agora você vai se casar com a filha do rei, agora você vai se tornar uma pessoa ausente aqui dos impostos, que vai ter isenção de impostos, agora você vai morar no palácio. Não, ninguém vai ver. Existem coisas que você vai enfrentar, que você vai enfrentar no seu particular, vai enfrentar sozinho, vai caminhar sozinho.
E você vai precisar ter experiência desse campo de batalha para estar habilitado para vencer o urso e o leão. Tem coisas que você vai passar sozinho. Tem coisas que Deus vai permitir que você passe. Você passa sozinho dos homens, mas não passa sozinho de Deus. Deus passa contigo. O mesmo Deus que foi com Davi quando ele venceu o urso, é o mesmo Deus que foi com Davi quando ele venceu o leão, é o mesmo Deus que foi com Davi quando ele venceu o gigante. E é o mesmo Deus que está te ajudando a vencer os ursos e os leões da vida. Ninguém está vendo essas guerras. As piores guerras que você está travando sozinho, no teu particular. Teu primo não está perto, teu pai não está perto. Às vezes nem teu marido, nem tua esposa, nem teu filho sabe das dores que você carrega, das guerras que você trava nos bastidores. Das marcas que você tem na tua alma, das feridas que os ursos da vida deixaram em você. Mas são essas cicatrizes que te deixaram mais forte. São essas guerras contra os leões que te deram experiência. São essas lutas contra ursos e leões na vida que você conseguiu ter coragem e ousadia para enfrentar Golias. Sabe? É isso que Deus está fazendo com você. Deus está te preparando, Deus está te projetando, Deus está te ensinando, Deus está te enchendo, te fortalecendo, te capacitando. Para quê? Para você vencer os problemas maiores lá na frente. Agora ninguém vai ver você lutar contra o leão. Davi está no campo, sozinho, lutando com o urso, com o leão, tirando a ovelha da boca do urso e do leão. Às vezes você está sozinho, fazendo as coisas, mas está vencendo. E Deus vai te dar força para vencer. E você vai vencer esse leão e esse urso em nome de Jesus. E eu quero trazer uma palavra nessa manhã para te encorajar e dizer que o urso não vai te vencer. O leão não vai te vencer. Mas ele vai servir como experiência para você lembrar e gravar que você foi mais forte que aquilo que te feriu. Eu repito isso. Essas cicatrizes vão servir para te lembrar que você foi mais forte que aquilo que te feriu. As cicatrizes serão para te lembrar que você foi mais forte que aquilo que tentou te ferir. Você foi mais forte que aquilo que te machucou. Você foi mais forte que o urso, você foi mais forte que o leão, você foi mais forte que os seus problemas. Você vai vencer o urso, você vai vencer o leão, e o leão não vai destruir a sua vida. Você recebe essa palavra? Então declara isso no comentário, escreve aí, testifica que você recebe essa palavra. Eu vou vencer o urso em nome de Jesus, eu vou vencer o leão em nome de Jesus, os problemas não vão me vencer, eu vou vencer as dificuldades em nome de Jesus. Declara isso, faz alguma coisa, mostra que você está recebendo essa palavra e coloca: eu vou vencer no nome de Jesus, eu vou vencer o urso, eu vou vencer as dificuldades, eu vou vencer as crises, os ursos e os leões, eles vão me habilitar para coisas maiores, eu não vou desistir do projeto, da promessa que Deus tem preparado para mim. Eu creio que o urso e o leão está servindo como treinamento para a minha vida, para que eu conquiste coisas maiores, para que eu conquiste coisas melhores, né? É através do urso e do leão que eu vou chegar no palácio, que eu vou chegar no projeto, que eu vou chegar na promessa, ainda que ninguém veja as minhas guerras, ainda que eu não tenha medalhas, ainda que eu não tenha honras, ainda que eu não seja exaltado no meio dos homens, todavia vai chegar um tempo de eu ser honrado diante de todos e diante de Deus. Por quê? Porque quem vence guerras nos bastidores também vai receber honra na frente dos homens. Isso é um princípio, até de oração. O Jesus disse que quando eu peço alguma coisa para Deus em secreto, quando eu oro ao Senhor em secreto, o meu Pai, que é o Deus do secreto, ele me responde publicamente. Sabe? Ele faz publicamente, ele me ensina a vencer guerras no secreto, a orar no secreto, a vencer no secreto, nos bastidores. Então você pode parecer que está sozinho, mas Deus está contigo nessa luta com o urso e com o leão.